Pessoal, olá, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o presidente estadual do PRTB aqui em Alagoas, Adailson Bezerra, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Um momento em que o Brasil discute o sistema político. Como o PRTB analisa esse momento? Quero lhe agradecer, em primeiro momento, pelo convite, né? Falando com os telespectadores, né? Do programa Ponto de Vista. O PRTB vem acompanhando desde o início todas essas discussões, né, da mudança do sistema eleitoral, e vi que muitos parlamentares estavam colocando a culpa no atual sistema político brasileiro, que eu não vi. A culpa jamais é do sistema. Nós que adotamos esse sistema proporcional, que é o sistema mais justo que tem, que é o sistema que faz com que surjam novas lideranças, e vi que o Congresso Nacional teve a ousadia, a impetulância de defender um chamado distritão. Eu não falo nem do distrital misto, que é até razoável, mas o distritão se elegem aquelas pessoas mais votadas. É uma eleição majoritária, né, com característica de proporcional, mas se elege os mais votados. Quem não tiver voto, esses votos são jogados na lata do lixo, são desprezados e se elegem os mais votados. Isso iria facilitar a vida de quem tem mandato, de quem está atual, de quem é muito conhecido ou de quem tem muito dinheiro para fazer uma campanha, né? Alagoas todo viraria um distritão. Nós só elegeríamos 9 deputados federais de primeira, independentemente de coligação. Quando eu vi isso, eu tomei um susto, porque o próprio Congresso Nacional estava negando a existência dos partidos políticos. Você vê que em Brasília, 513 deputados, então os mais votados, cada um ali significaria dizer que seria cada um partido, porque ninguém dependeu do trabalho do partido para chegar lá. Nesse sistema proporcional, que é o que nós temos no Brasil, cada partido monta sua lista, monta sua nominata. Você pega aqui em Maceió, por exemplo, Lolô Prestanista, você pega Buzum, você pega algumas figuras folclóricas que são candidatos, que se animam, que vêm para o fronte e até se elegem, né? Você vê o Lobão, independentemente da grande votação que teve, mas ele vislumbrava uma chance de se eleger montado numa coligação no partido político, né? Então, esse sistema, para mim, para nós do PRTB, é o mais ideal. Por último, o distrital misto, né, onde uma parte dos votos, o eleitor vota numa lista do partido e a metade você vota no candidato, né, dividido ali naquela localidade. Por exemplo, na eleição do deputado federal, dividiria Alagoas em 9 partes, né? Em cada parte teria um candidato a federal, mas também poderia votar na lista do partido de sua que melhor lhe conviesse, que seria o partido que representasse a sua ideologia, né? Então, eu fiquei preocupado quando vi o Congresso fazer aquilo, mas foi derrotado, né? E acredito que esse é o melhor sistema que existe, porque faz com que a pequena liderança que está lá no interior de Penedo, de Palmeira dos Índios, fica assim, vislumbre a possibilidade de se eleger. Porque quando você olha quem está aqui na Assembleia, a barbaridade, tem 27 ali, eu vou disputar, eu vou perder para qualquer um desse, né? Uma liderança nova. Mas isso daí também não é uma reação de uma classe política a uma crítica que a gente, eleição a eleição, ouvimos, de que tipo, nós temos Tiririca que puxa muitos candidatos. Nós temos no próximo ano, provavelmente, um candidato como o Papa Capim, nós tivemos o Lobão, sim, que são figuras que não necessariamente têm uma vida política, não desmerecendo, mas no sentido de, tipo, não construir uma vida política, mas tem uma construção de imagem, muito também devido a uma rede social, e que se estabelece e é colocado nos partidos, geralmente, eu queria um comentário sobre isso, por ser puxador de voto. Também não termina sendo uma injustiça? Qualquer desses 3 sistemas eleitorais, qualquer um vai sofrer alguma crítica. A crítica do sistema proporcional é justamente essa, de você colocar puxadores de votos, né, como o efeito Tiririca, como o efeito Enéas, e terminar a população votando em um e elegendo outro. Uns, inclusive, com muito poucos votos. Com muito. Outra impropriedade que tem nesse sistema, mas eu ainda vejo como o melhor, né, em que pese ter várias críticas também aos outros, por exemplo, você faz uma coligação do PCdoB
com o meu partido, com o PRTB, que é um partido de direita, de ideologia de direita. O nosso presidente fundador é de direita assumido. Aí faz uma coligação com o PCdoB aqui local e termina uma pessoa votando no candidato de direita e elegendo de esquerda, um comunista, né? Que é outro ponto que nós poderíamos falar mais na frente, que é essa questão de coligação. Mas esse sistema ele é bom porque quando você coloca o puxador de voto, você vai eleger pessoas do mesmo partido. Se você colocar um puxador de voto no meu partido, as outras pessoas que vão se eleger vêm do meu partido. O que é que a população tem que ter a consciência? É que o papel que está fazendo isso, que tem aquele, você está votando em um, mas que pode eleger outro. Eu acho que se isso, a própria mídia começar a divulgar, a população vai até evitar olhar esses puxadores de votos com uma certa reserva, né? Porque a gente Você tem exemplo, casos, não vou citar nomes, mas casos em Alagoas de prefeitos que perderam porque informavam que tipo, a saída dele da Câmara Federal puxaria um suplente que não era agradável, também nesse disso. Você pode perder esse voto também. Sim, também. Esse é um grande exemplo que você cita, Wendel, porque a partir do momento que a população sabe qual é a jogada, o que está em jogo, né? Então, ela está em jogo ali, ela fica consciente e termina aquele candidato que é o puxador tendo menos votos ainda, né? Eu coloco que nessa eleição o próprio Lobão vai ter um efeito que os partidos estão preparados para demonstrar à população que o voto nele pode eleger outros, né? Mas nenhum partido fez ainda esse tipo de trabalho. Mas essa eu diria que é a única crítica que eu faço ao sistema proporcional. Mas mesmo assim, eu cito um exemplo da bancada de Alagoas, dos 9 deputados com o sistema atual. Se fosse distritão, quem não teria entrado? Só o Cícero Almeida. Só da bancada de 9. Quem entraria no lugar... Que foi eleito pelo PRTB. PRTB. Isso. Quem entraria no lugar dele? O Nivaldo Albuquerque. Então, dos 9 deputados, só um entrou pela forma do sistema proporcional. Ou seja, já existe uma espécie de distritão aqui? Já existe. Do Congresso Nacional, dos 513, 15% entraram dessa forma proporcional. O restante, 85%, já se elegeram porque tiveram voto mesmo. Então é muito pouco para você mudar o sistema. Mas isso daí não é mais do que um reflexo do sistema de ser já um pouco distritão? Não é um sintoma, não sei se sintoma, mas um sinal de que os partidos já sabem fazer a conta direitinho? Já sabem as probabilidades de quantos votos vão ter? Exato. Eu acho que todos os dirigentes partidários, em sua grande maioria, têm que fazer conta. Quando tem a eleição, por exemplo, o PRTB ele já coloca a bancada com um erro muito pequeno, de 1 ou 2. A bancada federal inteira é essa, a bancada estadual é essa. Para isso que nós temos um pouquinho de experiência para montar alguma chapa nesse sentido, né? Na eleição de deputado estadual, se tivesse o distritão, muito sequer estaria aqui nessa casa. A exemplo do Carimbinho, o Givaldo Carimbinho, que teve 14 mil votos, se fosse distritão, sequer eu acho que ele seria candidato. O próprio Léo da Pai, o próprio Chico Tenório, né? Muitos se elegeram nesse formato de proporcional. Então eu acho que esse proporcional, ele oxigena o processo eleitoral. Ele faz com que as pessoas se achem que tem chance. Porque senão vai ficar aquele negócio de compadre e comadre. Já é certo, eu tenho 9 vagas, se passasse o distritão, eu fiz até uma conta. Em Alagoas só teríamos 27, 40 candidatos a estadual. E no máximo 11 ou 12 a federal. Porque as vagas já estariam postas ali que ninguém iria ter coragem de montar uma chapa como nós montamos, uma chapa com candidatos medianos, diferenciados. Porque um tiraria voto do outro. Exatamente. Nesse sentido. Nesse sentido. Que eles não somam, né, no final. Essa seria uma eleição, quem teve mais voto ganhou a eleição. Então, essa chapa que historicamente, tanto eu como o Marco Toledo do PTdoB, que a gente monta, pode ser um formato que aqui só entra quem tem mandato, mas geralmente a gente pega pequenas lideranças, né, que não têm mandatos, junta todo mundo aqui no grupo e passa, você vê aqui de 27 vagas, a gente passa a ter 3, 4, 5 vagas. Mas exemplo, Adeilson, você, numa eleição, você pode colocar mais de 50 candidatos pelo partido. Sim. Pode. Se você calcular um êxito muito grande, exemplo, um partido aqui que mais elegeu na última eleição, se eu não estou enganado, foi o PMDB e foi 6. Sim. Creio que tenha sido Acho que isso. Sozinho parece que 4, sozinho. 4 só. Na chapa, 7 ou 8. Na chapa, não é isso? 8. Se você considerar isso, vamos dizer, um êxito muito grande do PRTB em 2018, conseguir fazer 8,
você terá deixado pelo caminho 46. Não é um modelo também um tanto estranho? Não de 46, não. Dos 27 atuais, não, exemplo, se nós fizéssemos 5, 6 vagas. Se você coloca numa chapa para estadual, por exemplo, 50 e elege 8, você tem 42 pelo caminho. Como o partido lida com esses 42, o PRTB, mas Entendi. eu queria estender isso, pela tua experiência política, aos demais partidos. Como os partidos lidam com 42 derrotados, entre aspas? Sim. Mas excelente pergunta, mesmo. Excelente. A primeira coisa para se fazer essas chapas proporcionais é ter credibilidade. Esse é um ponto fundamental. Eu estou fazendo isso aqui em Alagoas desde 1988. De 88 para cá, em todas as eleições, os partidos, ou o partido em que eu lá estivesse, sempre elegeu deputado estadual, prefeito, vereador. Isso. Sempre. Porque o pessoal, os políticos em Alagoas já se acostumaram até a me procurar, no sentido da gente ter essa fama de montador de chapa. Pela expertise. A expertise. Então a expertise é o primeiro ponto. Certo. O segundo, se você está numa chapa como a que nós estamos fazendo hoje, qual é a lógica? A gente não coloca nem um puxador de voto, nem um deputado de mandato. Coloca mais ou menos todo mundo que está permeando entre 12 e 18 mil votos. Isso. Todo mundo. Então você numa chapa dessa com 15 mil votos, você está eleito. Então se a pessoa teve ali 8 mil votos, sabia que poderia não estar eleito. Né? Então, quando as pessoas se elegem ali, aquelas pessoas ficam com compromisso geralmente com o partido, né? E quem não chegou lá, infelizmente, você não tem como prestigiar, digamos, o partido não tem como prestigiar. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Você entra ali para ganhar e para perder, mas pelo menos você vai estar em uma disputa honesta. Você falou em 12 a 18 mil votos, mas, exemplo, eu vou pegar um outro partido, sei lá, um PXZ. Certo. Ele colocou muito que no popular aqui se falou em pouca urna. Certo. Você precisa para um estadual o quê? 55 mil votos? Bem, você está falando aí de coeficiente eleitoral. Estadual, meu cálculo é 56 mil votos. 56 mil votos. 56, 55, 56. Você precisa de uns 10 de 500 votos para poder fazer 5 mil também. Não, você precisa, na verdade, o cálculo... Isso no PXS. Certo. Mas eu até uso assim como nosso. Nós montamos o partido ali para nós termos cerca de 370 mil votos. 370. Se a gente tiver 370, a média do voto, a média da vaga é 50 mil. Isso. 50 mil votos. Significa dizer que nós vamos eleger pelo menos 7. Isso. Pelo menos 7. Então eu tenho uma média aqui de pelo menos 20 candidatos de 15 mil votos um pelo outro. O que nos garante pelo menos 300 mil votos para estadual. Agora, na eleição passada, no PRTB, a estratégia foi completamente diferente. A gente não pegou o poca-urna. Nós tínhamos já no partido o deputado João Beltrão, já estava no partido. Colocamos o deputado Jair Lira, colocamos o deputado Antônio Albuquerque, nos coligamos com o Léo da PAI e nos coligamos com o Chico Tenório. E ainda teve outros candidatos que ajudaram no processo, mas que tinham igual chance de ganhar. Então nós fizemos 4 deputados com estratégia diferente. Vê que coisa, a votação de 40 mil votos, Jair Lira, Antônio Albuquerque, João Beltrão 30, Chico Tenório e Léo da PAI 25. A diferença entre um e outro, do Chico para o Léo, foi 100 votos, uma margem de erro desse tamanho. A estratégia dessa vez, Wender, é completamente diferente. Eu acho que no nosso partido, no PRTB, acho que não tem ninguém com 40 mil votos. Acredito, pode até anotar que acho que não tem ninguém com mais do que 25 mil votos. Se estourar alguém, é com 25. A média está ali em 15 mil votos. Incentiva a disputa competitividade, interna. exatamente. Porque o nosso grande atrativo é esse que nós temos, a competitividade, a igualdade na competição. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o presidente estadual do PRTB, Adeilson Bezerra. A gente volta já.
raça não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PRTB, Adeilson Bezerra. Adeilson, a gente falava sobre a estrutura da campanha de 2018. Você, pela análise que você tem visto da conjuntura nacional, ela será diferente da de 2014? Acredito que sim, porque o povo está muito vigilante, está muito exigente, né? Não é possível que tanto desacerto, tanta coisa acontecida nesse bojo, dessa operação Lava Jato e tantas outras, né? Também que o povo não aprenda um pouquinho a votar. Eu digo o seguinte, quando você vê um político ali, o Congresso é o que é o povo brasileiro. É o que nos representa, é aquilo, com o nosso defeito, com nossas qualidades, com tudo isso, né? As pessoas tendem a colocar a culpa só no Congresso Nacional. Mas o que é que eu acredito? O povo vai estar vigilante, essa questão de voto, de cadastramento, de compra de voto em periferia. A gente já sabe que isso não funciona, né? O povo está muito esperto nisso. Tem gente ali que se inscreve em 5, 6, 10 listas de candidato e não vota em nenhum daquele. Vota no Lobão, por exemplo. Vota em um que não faz esse tipo de voto ali. Antigamente em Alagoas isso era praticamente amarrado. Amarrado, né? Aquele voto carbono, cabresto, isso dava certo em 90 e tantos por cento. 90 e tanto a pessoa tinha certeza, né? É possível hoje fazer um cálculo do quanto isso dá certo? Se comenta isso nos bastidores? Se comenta em bastidores para você ver. Em bastidores, a gente que conhece toda a classe política em Alagoas, isso, quem tem êxito, apura isso 20%. Quem tem êxito, os melhores, os craques. Né? Tem uma informação de que, tipo, no ano de 4 anos atrás, o voto chegava a ser pago em, tipo, em R$100. Ou seja, é um valor grande. Enorme. Para você ter 20 mil votos, se todos fossem comprados, isso passava dos R$2 milhões. Isso se você colocar isso como 100% de que é comprado, chegar a 20%, isso pode chegar num valor estratosférico. Chega isso ou isso é um pouco de mito também? Tem muito. Eu acho que assim, a R$100, pelo que eu já ouvi, que sou advogado, acompanho processos eleitorais, depois de denúncia de compra de voto, o voto a 100 eu não tinha visto, não. Eu vi até a 50. Certo. Até a 50 o voto, porque hoje tem que ter a punição para o eleitor também, que compra, que vende, né? Claro. Tem que, se for preso o candidato, tem que prender o eleitor. Só muda se for desse jeito. Não adianta colocar, às vezes, o próprio candidato arma, o eleitor arma para pegar o candidato ali no flagrante de compra de voto, foge uma prova, né? Sim. Então, essa questão da legislação eleitoral tem que haver uma mudança. Mas o que é que eu acredito? Há muito tempo, não há muito tempo, a questão de 10 anos, o cadastro vem fracassando. As pessoas estão votando em quem tem prestação de serviço ali no local, na comunidade. Né? Para não citar exemplos, mas a gente sabe que no Vegel, naquela região, tem um líder. Lá para cima tem outro líder, no Tabuleiro tem outro líder, que faz uma prestação de serviço contínua, direto, atendendo o povo, atendimento de saúde. Essa questão do vereador lá, do deputado atuante, é o que vem dando certo. Aquelas questões de compra de voto, eu acredito que os políticos não estão querendo mais entrar nisso, porque você já sabe que vai ser golpeado, né? Você já vai participar do ilícito, e um ilícito que não vai ter êxito nenhum. Eu acredito que o voto do cadastramento em Alagoas está fadado a um fracasso, porque se vocês colocar com êxito de 8%, de 10%, é um negócio de louco, né? Então, que é uma forma que a gente sabe que é completamente ilícita, mas não vamos negar que sempre existiu no nosso estado de Alagoas. Eu, como advogado, acompanhei várias pessoas, vários clientes, né? A grande parte inocente, mas que na denúncia teve ali no bojo, ou alguma questão de compra de voto, sempre se tem, né?
E às vezes você tem uma forma indireta, você acerta uma questão com a liderança e deixa a liderança se virar para lá, que a responsabilidade de dar o voto a você é da liderança. Mas hoje eu digo a você, o que eu tenho de experiência, o que isso acho que é completamente falho em Alagoas, sim. Acredito que o nosso eleitorado está um pouco cansado das grandes lideranças, dos grandes caciques, tem espaço para o novo, né, para aquelas pessoas que representam a nova política, né? O problema é que essas pessoas às vezes não querem entrar. Não querem entrar numa questão dessa, né? Todo político tem fama de ladrão, de podre, de desonesto, então já não incentivam as pessoas que fazem parte da nova política, que não são políticos profissionais, entrarem nisso, né? Mas acredito que em Alagoas essa questão de cadastro fadada ao fracasso. Quando você pensa, mesmo assim, quando você abre um cenário em Alagoas, principalmente o efeito Dória em São Paulo, você tinha, e você vê o Trump também, um Macron na França, Sim. você sempre vai ter um perfil tipo, não, é o não político. Sim. Como se isso fosse possível, né? Você entra na política, Sim. mas você é o não político, né? Mas assim, de certa maneira, há uma rejeição ao político tradicional. Eu acho que isso daí chegou a ser quase que unanimidade que há uma rejeição ao político tradicional. Mas, contraditoriamente, você tem no cenário, para governo, uma reeleição ao governo do Renan Filho, que é um político que já foi prefeito, que já foi deputado federal e que já é governador, tenta uma reeleição. E nomes que são cogitados para concorrer com ele, na verdade, um nome seria Rui Palmeira, que já foi deputado estadual, federal e é prefeito. Realmente, e aí se você expandir isso para Senado, você tem Renan Calheiros, você tem Benedito de Lira, Teotônio Vilela Filho, Marcos Beltrão e outros nomes que se cogitam aí, como um João Caldas, uma Teresa Collor, como... realmente isso não chega a ser contraditório, tipo, nós queremos o novo, mas os nomes que estão sendo colocados são todos que já têm uma vida política? Em Alagoas, tem essa questão, eu sempre disse, a política se repete, as oligarquias se repetem, né? Em Alagoas. O novo é muito difícil acontecer aqui em Alagoas, né? Tivemos uma grata surpresa, acho que Alagoas teve, tanto com o Renan Filho como no Rui Palmeira. O Renan Filho vem fazendo a administração, trabalhando um monte, né? O Rui Palmeira, o estilo dele, também vem trabalhando, os dois com índice de aprovação, e me parece que está para polarizar por aí. A gente não ouve falar de um nome novo, fora do eixo do circuito. Não se ouve falar numa terceira via. Não se ouve. Talvez o quê? Um JHC. Exatamente, que já vem também de uma política tradicional, que é filho do João Caldas. Né? Que na verdade... Não é um novo. Não é um novo absoluto. Pode ser novo nos procedimentos dele, né? Como também novo nos procedimentos Renan Filho e Rui Palmeira, mas você não ouve falar de um nome fora do eixo Rio-São Paulo, como eu disse, fora desse circuito, né? Não houve. Já para o Senado, a gente ouve falar, sim, na Teresa Collor, que me parece que se fosse candidata era que teria um perfil de arrebatar um eleitorado que já estivesse cansado, até porque é uma eleição de 2 votos. É o primeiro e o segundo voto. Acha que ela teria grandes chances. Temos também o nome aí do Rafael Tenório, que pode ser um nome novo, né? Não sei se o nome para chegar lá. É o nome mais novo que eu vejo, e tanto nesse cenário, nesses bastidores de Senadinho que a gente vê, é o da Teresa Collor. É um pouco um nome fora do circuito, é montar uma estrutura partidária que tenha tempo de TV, que dê para ela levar as suas ideias, né? Mas realmente nós não vemos completamente nenhum nome novo surgindo para governador. Você também pode expandir isso também para a Câmara Federal, ou na Câmara já é previsto, como aconteceu da última vez, uma renovação? Porque você tem o quê? Um Max ministro, provavelmente candidato a Senado, você tem um Maurício que é ministro, você tem já substitutos de uma certa maneira, com o Nivaldo Albuquerque, que não se elegeu de primeira, você tem o Cícero Almeida, que já disse que não vai se candidatar, você tem... a Rosinha está lá ainda? Está não. Tá assumindo, ainda tá, né? Que é suplente, né, do Max. Tem o Paulão em uma conjuntura completamente diferente da que estava em 2014. Sim. Talvez aí seja o maior espaço de possibilidades de renovação? Na eleição passada a gente sabia que a possibilidade de renovação era de 1 ou 2 vagas. 7 vagas já estavam completamente certas.
você falar isso antes do povo votar é é danado, é cálculo, né? Eu digo, a coligação do governador Renan Filho fará pelo menos 4 deputados federais. A coligação do outro lado, ou Rui ou qualquer candidato, fará 3. Restam 2 vagas para o pessoal que está fora, né, conseguir conquistar essas 2 cadeiras. Na eleição passada, dessas 2, por um pouco voto do Cícero Almeida, a gente só elegeu 1. Mas nessa eleição, né, eu ouso a dizer que só tem de 1 a 2 vagas para as pessoas novas, que se organizarem em partido novo, tem condições da gente chegar e repetir isso, de fazer de 1 a 2 vagas. Ou seja, a renovação vai ser menor do que de 2014. Menor. O que é que nós estamos fazendo no PRTB, juntamente com uma federação de partidos, inclusive o PTdoB? A gente quer fazer aí pelo menos 270 a 300 mil votos para federal. E a gente fazer as 2 vagas, né, com candidatos em torno de 35, 40 mil votos, né? Como o Val Amélio, que vem numa reeleição, como a Dona Irangué, de Arapiraca, né? O Jarbas Omena, de Messias, o Doge do Queijo, de Arapiraca, o Alves Correia, de Arapiraca, talvez o James Ribeiro, de Palmeira dos Índios, o Vitor, filho do Edmundo Catunda. Então o Carlos, lá da Educação de Penedo, montar uma chapa. Quando a gente faz um cálculo aqui, a gente vai para 200 e poucos mil votos. Mas como o coeficiente deve ser 160 mil votos, só faz 1. Então a gente precisa de 300 mil votos para a federal, 270 a 300 para a gente fazer essas 2 vagas. Senão, mas a chance é bem diminuta. Provavelmente fará 1. Fazer 2, a gente tem que melhorar os nomes. Nomes na chapa que tem 10 mil votos, é melhor a gente trocar para o nome de 20 mil votos, que tem a potência de chegar, né? Então a renovação, se tiver de 2, no máximo, 2 pessoas fora do circuito, né? Acredito isso. Porque você vê situações como Pedro Vilela, JHC, Arthur Lira. Não perde. Para perder a eleição, esses nomes que você está me citando, é difícil perder. Difícil perder, né? Difícil. A dúvida aí seria o deputado Paulão. O deputado Paulão ver com a estrutura partidária dele, como é que vai se configurar a coligação, como é que se vai mexer, né? Nós temos um pré-acerto de coligar com o PTdoB do Marco Toledo, que está lá, a Rosinha, da DEFAL, que está nesse perfil aí, em torno de 35 mil votos. Às vezes a gente bota assim, 35, a pessoa tem 100, mas na média do todo, gente que tinha 35 tem 10. Na média do todo dá certo, né? Há as surpresas e as decepções também. Sim, né? exatamente. Nesse sentido. Coligação ainda é um caminho? Eu acredito que... Porque para 2018 está mantida, né? Está mantido. Nós acompanhamos muito bem. Eu acho que o Congresso queria mudar muito rápido. De primeira, já proibir a coligação. Realmente ficava muito em cima da hora. Não daria tempo para a maioria dos partidos se prepararem. Eu digo que o PRTB se preparou. Nós tínhamos para sair só para estadual e só para federal. Mas pegaria a maioria de calça curta ali, despreparado, né? Acho que o Congresso acertou quando não colocou essa questão da coligação para 2018, colocando para 2020 uma federação de partidos, com partidos que tenha sintonia programática e ideológica, aí está certo, né? Os partidos que se encaixam ali nos temas de direita, de esquerda, que eu quando falo em direita e esquerda, eu sou mais pelos temas, né? Quais os partidos que defendem ideologia de gênero? São esses vão para um canto, quem não defende vem para outro, vamos para o tema, né? Reforma agrária, do jeito que está sendo, vamos para o tema, né? Então, a gente tem de apontar alguns temas para ver os partidos. Você é contra ou a favor? Contra ou a favor? Armamento, desarmamento. E você colocava os partidos por aqui, por tema. Então acredito que nessa parte o Congresso acertou, porque vai acabar com o casamento de jacaré com cobra d'água, né? Você unir PCdoB e PFL, que é o DEM. Isso é uma loucura, né? E acontecer, né? Demais, essa eleição agora acontecer. Então acho que o Congresso acertou quando coloca essa coisa um pouquinho, mais que os partidos se afinem do ponto de vista ideológico. A gente está indo para o nosso segundo intervalo, nós voltamos já. Eu estou aqui com o presidente estadual do PRTB, Adeilson Bezerra. O programa Ponto de Vista volta já. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer
Uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PRTB, Adeilson Bezerra. Uma parte no Senado já foi votada a questão do fundo. O fundo, financiamento público de campanha, é uma coisa justa ou o ideal seria um financiamento privado, Adeilson? O que existe hoje, assim, vários congressistas jogando para a plateia. Acredito que o formato do financiamento privado não era ruim. O problema era a falta de critério, porque você vê as grandes empresas doava para candidato A e candidato B e candidato C, para todos os candidatos. Então não tinha uma opção, uma proibição, você tem que doar para o candidato que a empresa mais acredita, que tem uma sintonia com a empresa. E se gerou também a questão das propinas, de tudo isso. O STF, quando eu vi um voto do decano, o ministro Celso de Mello, eu me assustei. Ele admitiu que doação legal, uma empresa X doou para a minha campanha 100 mil. Ele admitiu que mesmo a doação por dentro poderia ser propina. Então você não tem como saber o que é propina. É o caixa 1, né? Misturou tudo. Misturou, Eu sempre tenho dito, se eu colocar um dinheiro meu na campanha, numa campanha minha, mas que eu não declarei, isso é uma propina, é considerado propina. Eu até costumo brincar que todos os candidatos, nesse ponto de vista, erram. Porque se eu estou aqui em campanha e vou para um passaporte da Centenário, depois da campanha, com meus assessores, e não declaro o TRE, eu estou no erro. Chega a ser um tanto excessivo. Excessivo. Então, o financiamento privado, ele realmente está com essa mácula, que circunstancialmente ele não poderia voltar. Qual é a única maneira que tem? O financiamento público. A população tem que entender que como é que se vai fazer. Eu vejo, assim, jornalistas, articulistas, colunistas falando, não é um engodo que vai ser 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, mas como é que os candidatos, como será que vão fazer campanha? Precisa de combustível, precisa andar para pedir voto, precisa de uma série de coisas, de panfleto, de rodar mesmo, de participar de várias reuniões. E o financiamento público, nesse momento, é o ideal. Mas falaram mais em 3 bilhões e 600, o relator Vicente Cândido nisso, acho que erraram muito. Agora, mas não é uma estratégia, de certa maneira, você começar do muito, bota do muito e para depois virar ser, até um... Mas quase que criminalizaram o financiamento público. Hoje deve passar a questão de talvez 1 bilhão e 800 a 2 bilhões. Isso é muito pouco. Agora é muito... Mas não é uma campanha até nos valores que, por exemplo, dos Estados Unidos, de um país europeu, não circula mais ou menos em torno de 2 bilhões? Mas o país da gente estava acostumado a grandes cifras, a grandes cifras em campanha. E digo isso mais que com o tempo de propaganda eleitoral, com os marqueteiros, era o que mais se gastava. Então gerou um certo costume, então precisa de uma transição. De chegar a essa transição, seria o fundo público, como está sendo, ao país chegar a amadurecer, acalmar um pouquinho esse denuncismo, e o candidato poder também, num limite maior, fazer do seu próprio recurso. O candidato até hoje está 10% do valor do imposto de renda declarado dele, mas chegar a 30%, a 40%, para o candidato poder fazer campanha, porque do jeito que a regra é hoje,
tanto no financiamento público como privado, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter demais Caixa 2. Quando se pensa, você falou da equipe de marketing. A equipe de marketing do Lula, por exemplo, só na Lava Jato se encontrou um depósito de 10 milhões de reais. Perfeito. Isso daí para uma empresa. Isso daí também não exagerou nessa parte do marketing no Brasil? Não tem que fazer uma reeducação nesse sentido? Tem. Eu acredito que daqueles recursos do marketing, muita coisa voltava para a própria campanha. Muita coisa voltava à própria campanha, do jeito que estava, né? Infelizmente, o PT ele aumentou uma prática que já era feita por todos os outros governos que passaram dessa forma de fazer campanha. A gente que acompanha muito isso sabe que o que mais tem é Caixa 2, mas não é o propina. Eu repito, Caixa 2, você candidato, do seu dinheiro você está gastando com combustível. Você gastou ali 300 mil litros de combustível, mas não declarou. É o que era mais comum na política brasileira. E tanto o Ministério Público como todos os juízes sabiam disso. Todo mundo sabia. Eu vou dar exemplo. Tem candidato que se elege aqui a deputado estadual, isso é fato, e declara que gastou 60 mil reais. Já é uma mentira. Nenhum candidato pode ser o mais pobre que tem, não faz uma campanha com 60 mil reais. Ele faz até com dinheiro emprestado dos amigos, de uma coisa ou outra, mas ele gasta muito mais do que isso. Então se gerou um engodo, uma mentira. Aí quando veio essa Lava Jato, descobriu não, tratou de afunilar, a detectar e a espalhar e a divulgar o que todo mundo sabia. As campanhas no Brasil são uma das mais caras do mundo, mas eram declaradas lá embaixo. Foi aprovada pelo TSE, na declaração, todas as contas ali aprovadas. Eu acho que tem essa transição para ter campanhas bem mais baratas, né? Quem tem prestação de serviço, se eleger, quem não é do ramo, a pessoa nunca foi candidata a absolutamente nada, não é conhecida do grande público, lança uma candidatura e se elege com várias lideranças no município, por onde ele nunca passou. Como foi que ele fez aqueles votos ali? Está claro, está evidente que foi no dinheiro, né? Mas o Ministério Público, todo mundo tapava os olhos e deixava por aquilo mesmo, né? Eu acho que a cultura do povo brasileiro, sobretudo do povo, eu não digo nem dos políticos, é que está mudando. Para exigir dos congressistas, né, que se pautem de forma ética, eles também têm que, o eleitor tem que se pautar, né? Elegendo de forma aquele candidato que ele acha que tem mais afinidade com ele. Eu retorno até para um ponto, se você me permite, eu acho que o sistema distrital misto seria uma transição para o país da gente fazer um teste. Porque no distrital misto você prestigia os partidos políticos que faziam sua lista, colocando pessoas que às vezes não têm voto na sociedade, mas fulano de tal, que é respeitado na sociedade, está ali naquele partido A. Você botava na lista, que a metade se elege na lista e a metade você vai para esse pragmatismo de quem tem voto, tipo um distritão, né? Você vai ali, esse seria um sistema que seria o da transição, porque você vai educando o próprio povo brasileiro a saber votar, né? Que hoje as pessoas esquecem, né? Votou em quem estadual, esquecem. A gente falando do fundo eleitoral, tem o volume, que pode ser de 1 bilhão e 800 a 2 bilhões, mas também tem a divisão disso. Como é que isso fica, a composição, a divisão desse fundo entre os partidos? A divisão, do jeito que estão colocando lá, 2% vai ser dividido para todos os partidos políticos. Certo. Significa dizer que o grande recurso vai ficar na mão de meia dúzia de partidos políticos. Porque o grosso vem, 33% vai vir da bancada federal eleita em 2014, mais 33% da bancada feita agora em 2016, até 10 de agosto de 2016, e o percentual restante, 15%, vai ser da bancada eleita no Senado. Pela primeira vez o Senado está entrando nessa composição, porque antes, né, e até agora, vamos deixar ver se isso daí se sedimenta mesmo, até agora está valendo a bancada federal, né? A bancada federal é que você tem os recursos. Então, por um partido pequeno como o nosso, de fundo partidário, significa dizer que você não vai ficar com nada. Porque nós elegemos apenas um deputado federal. Do país inteiro, o único estado que fez o dever de casa foi Alagoas. Nós tivemos 180 mil votos para deputado federal.
180. A cláusula de barreira, que é 1,5%, né? Então a gente fez aqui 12%, 15% dos votos, né? Então, mas é uma forma de você Na proposta anterior, que era de 3%, o PRTB entraria nessa cláusula de extinção. Entraria. Só ficariam 11 partidos políticos. 11 partidos. Até o PCdoB estaria fora. Que é a proposta para 2030. Exatamente. Para 2030 começar já em 2018. Não, começa em 2018 com 1,5%, 2022 com 2%, 2026 com 2,5%. Aí vai até 3%. E fica em 3%. Você acredita que é possível ter uma democracia com 11 partidos? Olha, esse daí, eu acredito que é possível e até ideal. O que não pode é estar como hoje, com 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e pelo menos mais 40 partidos na fila para entrar. Então isso é muito partido político, até partido político, partido corintiano tem, já tem até o partido flamenguista também. Tem também. Daqui a pouco o CSA se anima, o CRB também, o CSE da minha Palmeira dos Índios, e faz um partido político, né? Tá desse jeito. Então, é necessário pôr um fim nisso através do fundo partidário e do acesso ao fundo e da cláusula de barreira. É fundamental. 11 partidos hoje significa que 24 já estariam fora. Já estariam fora. Qual o prejuízo que isso causaria? Ou seria um prejuízo se já valesse a partir de hoje isso? Exemplo, 2018, quem não atingiu 3% já está fora. Eu acho que teria, porque tem algumas legendas chamadas ideológicas, como o PSOL, como o PCdoB, que tem algumas posições bem firmadas. Esses partidos, eles fazem bem a democracia, né? Faz realmente e estariam antítese. Fora nesse sentido. Estariam fora. Então, a partir do momento que se tem essa transição, eu acho que partido, para sobreviver, tem que ter voto. Porque não é uma tendência que um PSOL, um PCdoB, um PS... Eu acho que o PSTU não existe mais. Né? Não existe ainda. Existe um Contra o burguês, voto 16. É isso? Se juntem, de certa maneira, para poder existir? É o que vai acontecer. Porque se eles não atingirem essa votação em 2018, né, vão ter que se unir mais na frente, na outra eleição, em uma federação. Né? Exemplo, 1,5%, quantos partidos caem nessa malha? Da votação passada, cairia isso, só sobreviveria 11 partidos. Com 1,5%? Sim, com 1,5%. Nem é o de 3%? Não, nem o de 3%. Com 1,5% só ficaria 11%. Até o partido que eu dirijo aqui não estaria nesse... Mas vocês conseguiram 1,5%? Conseguimos. Em Alagoas? Em Alagoas. Precisaria repetir isso em mais 8 estados? Exatamente. É o que nós, através do presidente Levi, nós tivemos, até bom tocar nisso, nós tivemos já 6 reuniões em Brasília. Né? O presidente está orientando, a gente deve fazer aí pelo menos 14 deputados federais, né? Contando com um em Alagoas, 14 federais que dê para a gente sobreviver, né? Para a gente fazer pelo menos 9, né? Tem que fazer pelo menos 9, né? E 10 para você ter acesso ao debate. Então a gente está preparado para fazer o dever de casa aqui, esperando que os outros estados, né? Até vou mandar uma cópia dessa entrevista para o presidente Levi. Não dá para a gente trabalhar sozinho em Alagoas, a gente fazer o dever de casa e os outros estados não fazem. Se não atingir, paciência. O partido não pode tá existindo. Eu acho que tem que ter voto, repito. O partido tem que ter gente, tem que ter dirigentes com credibilidade. Se não for possível, se unir em federação, que esse foi o grande ganho da legislação eleitoral. Não vai extinguir os partidos, mas vai possibilitar que eles se unam para a eleição já de 2022, né? Vai passar para 2022. Tem que fazer, quem não atingiu em 2018 a cláusula de desempenho, tem que estar confederado em 2022 na eleição de federal, e os 4 anos de Congresso eles têm que atuar juntos. Extinguindo ou não, ou federando ou não, é uma perda de poder. Sim. Importante. Importante porque não vai ter acesso ao fundo partidário e nem ao tempo de TV, né? Já é uma maneira de ficar só os partidos. Eu defendo que fique aí nessa faixa aí de 8 a 12 partidos políticos. Não dá para você fazer democracia, não dá para ter tanta ideologia, né? Desse jeito. A sociedade também não é tão fragmentada assim, né? Também não, porque aí já não virou partido, virou fragmento. Fragmento de partido, né? Eu sempre defendi poucos partidos. Eu fui dirigente do PSL de 95 a 95 a 2000, por aí.
né? Mas o partido aqui em Alagoas também fez o seu dever de casa. Já na época nós elegemos, nesta casa daqui Tavares Baixo, 3 deputados estaduais. Sempre eu trabalhei com esse negócio de tem que sobreviver com voto. Tem que ter ideologia? Tem, mas ideologia sem representante não vale lá grande coisa, né? Tem que ter aquelas pessoas que defendam as bandeiras, os ideais partidários. Então, eu sou completamente a favor dessa cláusula de desempenho. Eu achei ela modesta. 1,5? 1,5. Que, na verdade, quem estragou isso foi o Supremo Tribunal Federal. Porque o próprio Congresso Nacional tinha feito, por lei ordinária e não por PEC, uma cláusula de desempenho de 5%. Que seria um tanto agressiva, de certa maneira. Também, né? Mas veio o STF foi quem desmanchou, anulou a decisão do Congresso Nacional e disse que era inconstitucional. Aí, por isso, proliferou-se ainda mais partidos políticos. Naquela época, nós tínhamos 22. Aí a turma se animou a fazer, porque você se anima, virou uma grande indústria. Mas sobre essa quantidade de partidos, a gente vai falar no próximo bloco. A gente está indo para um breve intervalo, nós voltamos já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PRTB, Adeilson Bezerra. A gente falava sobre essa questão do partido. Você já foi do PSL, também já esteve no PMDB, né, Adeilson? Já. Quando eu assumi o PSL foi em 95, cheguei a ser vice-presidente nacional do PSL, organizamos o partido aqui em Alagoas, elegemos na época aqui Marcos Ferreira, Fátima Cordeiro e o Cacalo, de Santana do Ipanema. Na eleição seguinte de vereador, elegemos Marco Barbosa, Cícero Almeida, Fátima Santiago, Zé Márcio, Damásio Ferreira, Ademir Cabral, todos foram vereadores na eleição de 2000. Então, a gente sempre veio aqui nessas eleições, passando essa Assembleia, elegendo Judá Nicásio, Gilberto Gonçalves, Dudu Albuquerque, Marçal Fortes, né? João Beltrão, Antônio Albuquerque, Jairzinho Lira, né? Nós já ajudamos a eleger vários deputados nesses formatos do sistema proporcional. Quando foi em 2004, eu fui convidado e fui presidente do PMDB. O senador Renan Calheiros me chamou aqui, eu assumi, aí fizemos um trabalho, elegemos ali o pastor João Luiz, o Dudu Ronaldo, o Robson Calheiros também, né? Mas quando foi em 2009, eu saí para esse projeto do PRTB, para fazer esse trabalho mais independente, né? Eu sempre disse, se eu fosse PMDB, eu estaria no PMDB, se eu fosse PSDB, no PSDB. O PRTB, o presidente Levi Fidelis, nos deu essa oportunidade de fazer um trabalho com independência, com autonomia. O que a gente faz e que diz aqui no Estado é cumprido por ele, jamais existe intervenção, que o que a gente mais vê nisso é intervenção. Os dirigentes locais fazem uma chapa, mas os interesses nacionais, alguns dirigentes se vendem. Com dinheiro, com grana mesmo. Se vendem, intervêm, aí muda o presidente. Você vê que vários partidos aqui mudam de presidente direto. Todo ano está mudando. Né? No partido da gente tem essa estabilidade. Então as pessoas, quando vêm para esse partido, ela vê essa questão dessa estabilidade. Eu diria que agora, nós pensamos eleger pelo menos 6 deputados estaduais, é porque nós temos representantes. Você vê Penedo, nós temos lá Sidoca, Palmeira dos Índios, temos o ex-prefeito James Ribeiro. Lá de Japaratinga, nós temos o Bruno Loureiro, né? Arapiraca, temos o Breno Albuquerque, Atalaia, nós temos o André Monteiro, né? E o Fernando Lira Collor, que está se enfileirando aqui também para ser estadual. Então, em Maceió, nós vamos ter aqui a Fátima Santiago, né? Então, em todas as regiões, nós temos
candidatos bem localizados, né? Isso para estadual. Vamos terminar de formatar a nossa chapa federal, mas acho que o pessoal vê essa credibilidade, essa experiência que nós temos de passagem, tanto para o partido pequeno como para o partido grande, que é o PMDB. Temos experiência para saber onde é melhor nós estarmos, é onde nós tenhamos autonomia de fazer valer as decisões do colegiado. Por exemplo, nesse partido PRTB, só entra novos candidatos se o colegiado assim quiser. Nós colocamos em votação. Se não quiser, está completamente fora. Não dá para a gente fazer feito um ditador e estar com a caneta colocando e tirando quem a gente quer. Eu acredito que isso sempre foi o diferencial e a maneira da gente trabalhar, independentemente do partido político no qual nós estivéssemos. O PRTB se preocupa, por exemplo, com a questão de tempo de TV, com a questão de propaganda para 2018? Sim. Por isso, para 2018, nós temos que fazer deputado federal. Senão, nós vamos estar fadados ao fracasso, ao insucesso. Eu já sei que o tempo de TV da gente é cerca de 1 minuto. De 1 minuto. Nós temos uma sessão a cada dia. E se tivesse candidato a governador, nós teríamos 1 minuto. Para senador, deve dar aí talvez 1 minuto e 12. 1 minuto e 12, se não estivermos coligados. Mas, geralmente, como a gente quer sair em federação, aí esse tempo de TV deve ir para uns 2 minutos e pouco, alguma coisa, porque há partidos políticos que sequer fizeram chapas. Então, nós podemos fazer uma coligação circunstancial, momentânea, para prestigiar um candidato a senador ou senadora que vier para esse partido da gente, né? Eu disse sempre que o nosso projeto é proporcional. Nós não estamos preocupados com o governador. É tanto que nós vamos liberar. Para governador, cada um tem a sua paixão, vote em quem você quiser. Para senador, já acertei com o Levi Fidelis, é possível a gente lançar um senador ou senadora, só um, para não lançar 2, para não inviabilizar o projeto proporcional. E governador a gente não lança absolutamente nada. Por isso é assim que a gente planejou o nosso PRTB. Para se candidatar hoje no Brasil, é preciso ter partido? A legislação não é como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode ser candidato solo, carreira solo, até sem partido político. Mas mesmo a questão do Trump, ele foi para um partido grande, os republicanos, né? Sim. Então teve que ir, porque senão o tempo de TV dele seria desse tamanho, nem apareceria, né? Então, no Brasil, tem essa questão do partido político, a pessoa pode ser candidata em qualquer desses partidos políticos, né? Certo. Qualquer um deles, mas é uma condição de elegibilidade, é a filiação a um partido político. A reforma política, eu pensei até que iria mudar, mas não mudou, prestigia demais os partidos políticos. Essa reforma não pulou aquela discussão que tem, já passou até pela Câmara, mas não passou no Senado, da reeleição? Pulou. Inclusive é um assunto que todo mundo esqueceu. Parou o assunto da reeleição, que era extremamente importante, né? Ter um freio nisso, mas a regra continua como antes. Do mesmo jeito, 4 anos você pode ir novamente mais 4. Do mesmo jeito, eu acredito que o Congresso não tem mais interesse de mudar. Mas eu acho que pelo jeito é o interesse dos senadores, né? Porque já passou no Congresso Nacional, na Câmara, sim, e morreu no Senado. Porque mexeria no mandato dos senadores. Exatamente, diminuiria. Né? Diminuiria para 5 anos. Sim, perfeito. Para 5 anos. Para fazer um encontro dos mandatos mais na frente, daqui a 10, daqui a 15 anos, aí parou. Não houve muito interesse. Nenhum senador está disposto a tirar 40% do seu mandato. Ninguém. Eu acho que a grande pauta para o ano que vem, para 2018, com o novo Congresso eleito, será essa questão do parlamentarismo, né, que já foi rejeitado 2 vezes aqui, mas eu acho que é a vez de chegar essa questão do parlamentarismo. Não dá para a gente tirar presidente de brincadeira, como a gente vem tirando, né? Você tirou a Dilma... Mas o parlamentarismo não faria com que isso acontecesse, de certa maneira? Mas não teria esse trauma político todinho, porque a grande maioria congressual é quem indicaria ali o primeiro-ministro. Eu tenho um comentário de hoje, exemplo do Alberto Carlos Gomes, lá de São Paulo, cientista político, que ele diz, olha, a democracia brasileira está muito mais próxima da Itália do que da Alemanha, no sentido de como o eleitor pensa. E na Itália, se você tiver por base, um presidente às vezes tem um tempo médio de 2 anos. Eles brigam o tempo inteiro, tem esse calor brasileiro também, de ser latino. Não teria por exemplo, o Temer não já teria caído num parlamentarismo? Já teria. O parlamentarismo já teria caído, já teria mudado, mas não teria o trauma do impeachment. Você vê, o país da gente para com essa questão de impeachment. A impeachment da coitada lá da Dilma, muito traumático, uma coisa toda armada, eu vejo assim. Só que ela era incompetente mesmo. Eu tenho uma visão que ela tinha caído de todo jeito.
porque era trapalhona, incompetente, estava sem habilidade nenhuma para gerenciar o nosso país. Mas não por aqueles motivos de pedalada que inventaram. Eu fico rindo até hoje das pessoas que iam para a rua, Aécio. Eu tenho vários amigos Aécio. Eu disse, mas rapaz, esse negócio de Aécio também não dá, é 6 por meia dúzia. Aí eu penso que o parlamentarismo não, valeria a pena a gente fazer um teste com isso para ver. Eu acredito que daria certo. Porque você tira ali o presidente, é o Congresso mesmo que tira a maioria congressual, né? E o nosso parlamento tem essa facilidade de compor com o ministério, indicando o ministério, que o pessoal acha isso ilegalidade. O partido tal quer cargo normal, quer participar do governo, desenvolver a política pública, né? Então eu acho que seria o caminho, penso eu, que seria o parlamentarismo por aí. Porque você vê, a gente vai endeusar quem agora nessa eleição? Bolsonaro? Mas exemplo, né? Você tem, eu volto a citar um exemplo europeu. O da Alemanha. Você tem um partido de centro, 2, 3 partidos de centro, você tem um partido de esquerda e você tem um partido de 2, 3 partidos de direita e um partido de extrema direita. Direita, que até cresceu agora, 11 ou 12% dos votos da extrema direita, né? No Brasil isso é possível de ver isso? Exemplo, o PT é a esquerda? Sempre representou a esquerda, mas no governo fez a mesma coisa que a direita fez. Com o próprio presidente Lula dizendo que não era de esquerda. Exatamente, e nomeando Henrique Meirelles. Henrique Meirelles não foi ministro do Lula e é ministro agora do Temer. Por exemplo, quais partidos de esquerda nós temos aqui no Brasil? Não, eu acho que o seguinte, o PT, ele realmente traiu muito os próprios petistas. Mas você vê um partido de esquerda, o PCdoB, PCdoB é de esquerda, um PSOL. Eu acho que esses partidos são importantes no parlamento. O PPS, que é o antigo partidão, o Partido Comunista, é de esquerda? Você já não identifica o Partido muito. Socialista Brasileiro, o PSB, é de esquerda? Na ideologia, você pegar o estatuto ali, o programa, ele é de esquerda, mas para você governar, você tem de compor, né? Eu acredito que chegando aí a 11 partidos políticos, essa cláusula de barreira que nós falamos, é ideal para o nosso país. O nosso país ele é congressual. Ele é assim, na essência ele é parlamentarista, porque o Congresso, aqui a Assembleia Legislativa, negocia com o governo aqui atual de Alagoas para dar governabilidade a ele. Normal. Você, para ter governabilidade, você precisa de espaço para poder contribuir e desenvolver sua política pública. Do mesmo jeito em Brasília. Então, nós já somos acostumados até ver isso, né? O partido tal está com 2 ministérios. 3 ministérios, a gente já não se espanta muito, né? Não é isso? Isso? Então eu acredito que o ideal para a gente é ter isso, tentar ter os partidos mais definidos e assumindo a sua linha ideológica. O Bolsonaro é importante porque representa a extrema-direita. Isso. Então a extrema-direita tem que ter os partidos, os partidos que defendem a minoria, como o PSOL, tem que ter também, né? E tem que ter os partidos de centro, intermediário, como está aí o nosso PRTB, que é um partido de direita, mas com características de centro, né? Então, eu estou torcendo muito por essa cláusula de desempenho, que eu acredito que daqui a 4 anos a gente vai ver aqui no país, 2020, 2022, num país, pelo menos aí 10, 11 partidos políticos, e com o passar do tempo chegar a 6, 5 partidos políticos, e eles têm mais a sua linha ideológica definida por temas, né? Colocar assim 10 temas, o partido que é contra e a favor, para o povo saber o que pensa aquele partido. E aquele candidato daquele partido eu defendo acabar com os quilombolas, com a minoria, como tem candidato, o Bolsonaro já disse isso várias vezes. Então, o eleitor tem que saber disso. Se quiser votar, paciência, né? Para a gente concluir o programa, Adeilson, qual a renovação que você imagina que vai ter a Assembleia Legislativa de Alagoas? De renovação, porque a gente não coloca renovação se mudar de pai para filho, ou tirar o irmão, botar o irmão, isso não é renovação. Mas pelo menos candidato de fora aí, eu vou colocar de 7 a 8 candidatos novatos. Isso daí dá mais ou menos quase um terço. Quase um terço. Isso daí é reflexo da sociedade ou é um ato natural da democracia, do sistema político? Eu honestamente, assim, na Assembleia aqui, eu não coloco como reflexo da sociedade, não, mas de organização dos partidos políticos, de apresentarem para a sociedade novos candidatos. Até porque eu acredito que, no caso da Assembleia, você também tem os candidatos a deputado federal. Sim.
Que já é um tipo já de... sai naturalmente. Já sai naturalmente. Exatamente. Mas assim, os partidos políticos eles são importantes porque eles colocam para a sociedade, né, candidatos novos que não teria chance de se eleger se tivesse o sistema distritão. Então, isso precisa ser analisado também. Analisado. Então a gente coloca os candidatos e cabe à sociedade ali fazer eleger, né? O importante é que eles tenham chance de se eleger, que no distritão não teria. Então aí de 7 a 8 deputados é uma mudança até razoável. Muito obrigado, Adeilson. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.